Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Diksha Gurudeva, Nitalila Pravishta Om Vishnupada, Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, hoje, nesse dia mais auspicioso, no Mokshada Ekadashi, foi quando Krishna proferiu todos os seus ensinamentos para Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, o que mais tarde viria a se tornar um dos livros mais famosos do mundo, se não o mais, que é o Srimad Bhagavad Gita. Krishna, ele transmitiu esse conhecimento para Arjuna durante alguns dias, no primeiro dia da batalha, apenas do começo, antes da batalha começar. Então, são talvez 1 hora ou 2 de conversa entre os dois. Tá? E naquele momento, Krishna está preparando Arjuna para a batalha. Ou seja, ele não vai apenas lutar fisicamente contra os seus parentes, mas ele vai também lutar contra si mesmo. A primeira batalha que Arjuna trava é contra si mesmo, é contra a sua mente, contra o seu falso ego, contra a sua inteligência, contra todos os condicionamentos do mundo material. E Krishna agora tem que ajudá-lo a vencer essas barreiras por ele mesmo. Ou seja, Krishna, por mais que ele seja a suprema personalidade de Deus, ele não pode lutar por Arjuna, ele não pode fazer um milagre, ele não tem como persuadir Arjuna simplesmente por uma capacidade que Krishna tenha de convencimento ou de, vamos dizer assim, influência mística até sobre Arjuna. Na verdade, Krishna, ele tem que preparar Arjuna para que ele mesmo seja, o protagonista, dessa batalha contra ele mesmo, assim como todos nós temos que vencer os nossos desafios, os nossos limites e nos superarmos, sem esperar que um milagre vai ocorrer, sem esperar que Deus vai simplesmente nos purificar de tudo e nos tornar capazes de servi-lo num estalar de dedos. Na verdade, não é assim que funciona. Por quê? Porque nós precisamos aprender ao que fazer. Nós precisamos nos capacitar no processo de serviço a Deus. E para isso é necessário que nós tenhamos a experiência direta e saibamos o que é aquela coisa. Saibamos o que é o sofrimento, a dor, e também o que é o amor e a bem-aventurança. Então é necessário que para isso Arjuna ele caminhe com os próprios pés. Krishna não vai dar nenhuma bengala para ele, muito menos vai carregá-lo nos ombros. Krishna está simplesmente ali de pé dizendo: você precisa caminhar, você precisa cruzar esse deserto, você precisa passar por essa prova para que você amadureça, para que você se fortaleça, para que você aprenda e fique mais forte. É comum nós utilizarmos o exemplo da borboleta. Quando a borboleta está dentro do casulo, se transformando, quando a lagarta está se transformando em borboleta dentro do casulo, e ela já fez aquela metamorfose, já tem as suas asas, já transformou o seu corpo, ela vai tentar sair do casulo por um buraco bem pequenininho.
E é muito difícil, ela vai ter que fazer um esforço tremendo para sair dali. Mas se nesse meio tempo alguém aparece e ajuda essa borboleta a sair do casulo, cortando, né, vamos supor, aquele casulo, abrindo o casulo, o que vai acontecer? Aquela borboleta vai cair no chão e ela não conseguirá voar. Por quê? Porque aquele exercício, aquela dificuldade dela é o que vai irrigar o sangue para dentro das suas asas, é o que vai tornar as suas asas fortes, capazes de voar assim que ela sair de dentro daquele casulo. Então, Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus não vai permitir que nós evitemos os desafios, né, e os obstáculos, achando que isso seria um sinônimo de bondade ou de misericórdia. Não, ao contrário. Na verdade, Deus sabe que é através dos desafios, dos obstáculos, que nós conseguimos passar por essa metamorfose e nos tornarmos seres divinos. Não nos tornarmos como Deus, como muita gente pensa, né? Que nós e Deus somos iguais, que todos somos um. Não. Essa filosofia ela não pertence, tá, à tradição védica. Os Vedas deixam bem claro que a alma ela é individual, cada alma é diferente entre si, né, umas das outras, e Deus também é diferente. E é justamente por essa diferença eterna de individualidade que pode haver uma relação e uma troca de amor. Então é através desse relacionamento que nós vamos conseguir alcançar a nossa perfeição espiritual, nos relacionando com Deus. Mas se dois objetos se fundem em um, não vai haver qualquer tipo de serviço que você possa prestar, porque simplesmente só há você. Ou não há nem você, nem o outro e nem Deus. Há simplesmente alguma coisa que já não é mais ninguém, né? Esse todo fundido, uníssono, ele já deixou de ser qualquer coisa. Ele se torna totalmente sem nenhum tipo de característica ou distinção ou personalidade ou identidade. Ou seja, ele se esvai, ele simplesmente se autoanula. Tá? E como nós sabemos que a natureza divina ela é amor, ela é serviço, ela é eternidade, bem-aventurança, então nós não podemos conceber que em qualquer momento Deus perde essas características ou que nós perderemos essas características. Não. Bom, então, só uma pequena introdução para a gente poder entrar aqui hoje na nossa leitura. Vamos então continuar com capítulo 2, verso 54. Então Arjuna diz: Ó Keshava, quais são os sintomas de uma pessoa cuja inteligência está fixa em Samadhi? Como ela fala? Como ela se comporta? Como ela senta? Como ela anda? Arjuna está querendo saber de Krishna como você pode identificar uma pessoa que tem a mente fixa em Samadhi, ou seja, uma alma autorrealizada. Como ele se comporta? Ele deve ter algo de especial, algo que o difere dos outros seres ordinários, né? Então aqui no comentário, Srila Gurudeva ele diz: em resposta, Krishna ilumina os segredos mais profundos do karma, ou o caminho do avanço espiritual através da oferta dos frutos do seu trabalho para Bhagavan, para Deus. Mas além disso, Krishna também elucida o caminho de Jnana, o caminho do avanço espiritual através do conhecimento transcendental, depois através de Dhyana, o caminho da meditação, depois Tapasya, o caminho da austeridade, e depois a mistura da ação fruitiva com a devoção, chamado Karma Mishra Bhakti, depois a mistura da devoção com o conhecimento transcendental, Jnana Mishra Bhakti, até culminar na devoção pura, chamada Shuddha Bhakti.
Então, nesse momento, Krishna ele está indicando a Arjuna que existe uma meta superior às demais, e esta é devoção pura, devoção unidirecionada a Deus. Aqui também Srila Gurudeva ele explica que ao longo do Bhagavad Gita, Arjuna vai fazer 16 perguntas para Krishna. Tá? Essas 16 perguntas elas são elaboradas, elas são perguntas-chave, tá? Para que Krishna possa justamente explicar, né, o que todos nós precisamos entender e conhecer. Então são perguntas universais. Então Gurudeva ele lista essas perguntas, eu vou lê-las para que vocês já possam ter mais ou menos uma ideia do que se passa na mente de Arjuna. A primeira pergunta: Sthitta praghasya ka bhasha. Quais são os sintomas de uma pessoa cuja inteligência está fixa, ou Sthitta pragya, que é justamente a desse verso anterior, né? Pergunta número 2. Jayasi che karmanaste. Por que devemos... por que você está querendo me ocupar nesta guerra terrível? 3. Athakena prayuktoyam. O que move alguém a cometer atividades pecaminosas? 4. Aparam bhavato janama. Como eu posso entender que você instruiu, né, anteriormente esta mesma ciência ao Vishwavasam? Vivaswan, ele foi também um grande sábio que viveu muito, muito antigamente, e Krishna deu esse mesmo, passou essa mesma instrução que ele agora está passando para Arjuna muito antigamente. Então Arjuna pergunta: como é possível que você tenha falado essas mesmas coisas para Vivaswan no passado? Pergunta 5. Sannyasam karmanam Krishna. Qual caminho é melhor, o da renúncia ou o da ação desapegada? 6. Yo yam yogas tvaya prokta. Este caminho de yoga parece impraticável devido à natureza instável da mente. 7. Ayati shradhayo peto. Qual é o destino daqueles que fracassam no processo de transcendência? 8. Kim tad Brahma, kim adhyatmam. O que é Brahma, Karma, Adhyatmika, Adibhuta, Adideva, Adyagya? E como eu posso conhecer o momento da minha morte, ou a hora da morte? 9. Vaktun arhasi asheshena. Por favor, me explique em detalhes sobre as suas próprias glórias. 10. Evam metad yatatatvam. Eu desejo ver como você manifesta a sua forma universal. Não, perdão. Eu desejo saber como você entrou dentro da manifestação cósmica, ou seja, na criação material, como que Krishna penetra dentro da matéria através da expansão chamada de Paramatma. 11. Akyahime ko bhavam ugrarupo. Por favor, diga-me quem você é. 12. Tesham ke yoga vitamaha. Quem é mais perfeito? Aquele que executa bhajana, ou seja, adoração devocional, ou os impersonalistas, aqueles que adoram o aspecto impessoal de Deus? 13. Prakritim purusham chaiva. Eu desejo saber o que é Prakriti, Purusha, Kshetra, Kshetragya, Jnana e Gyeya. 14.
Kairlingei stringuram etam. Através de quais sintomas nós podemos identificar a pessoa que transcendeu aos 3 modos da natureza material? E 15. Tesham nishtatu ka Krishna. Qual é a situação daquele que não segue os princípios das Escrituras? E 16. Sanyasya Mahabaho. Ou seja, qual é o propósito da vida renunciada de Sannyasa? Então são essas as 16 perguntas que Arjuna faz a Krishna ao longo do Bhagavad Gita. Verso 55. Então Krishna diz: ó Partha, quando a entidade viva renuncia a todos os desejos materiais que brotam da mente, e quando a sua mente fica controlada, ele então se torna completamente satisfeito através da presença da bem-aventurada forma pessoal da sua própria alma. Ou seja, ele entende a sua alma. E assim ele fica conhecido como Stita Pragya, ou uma pessoa de inteligência fixa. Então essa foi a resposta que Krishna deu à primeira pergunta, né? Recapitulando, a primeira pergunta é: qual é o comportamento de uma pessoa, né, que está com a sua inteligência fixa em Deus, fixa em Paramatma? Então Krishna diz, né, ela renunciou a todos os desejos materiais que surgem da mente. Então a sua mente está controlada. E ela se torna completamente satisfeita dentro da sua própria alma, que tem a natureza de ser Ananda, ou seja, bem-aventurada. Aqui no comentário de Srila Gurudeva, ele cita um pequeno exemplo. O grande devoto, o Prahlada Maharaj, ele deu uma instrução semelhante no Srimad Bhagavatam 7.10.9. Vimunchati jada kamam manavo manasistitam tarhi eva pundarikaksha bhagavatvaya kalpate. Ó Senhor dos olhos de lótus, quando um homem abandona todos os desejos materiais presentes no coração, ele se torna capaz de alcançar opulências semelhantes às suas. Ou seja, você adquire certas qualidades que são, na verdade, idênticas à de Deus. Lembra que logo no começo eu expliquei que nós somos iguais a Deus em qualidade, porém diferentes em quantidade. Ou seja, essas mesmas qualidades elas estão presentes de forma bem diminuta, infinitesimal. A diferença, é claro, é muito grande, né? Não é que é quase igual, não. A diferença é muito grande. Deus é infinitamente pleno de suas qualidades e nós somos infinitesimalmente qualificados com aquelas mesmas qualidades, ou dotados, daquelas mesmas qualidades que Deus. Verso 56. Esse é um verso também famoso, um verso-chave do Gita. Dukeshu anudvigdhamana sukeshu vigata spriha vittaraga bhaya kroda stittadir munir uchate. Aquele que não se perturba pelas 3 misérias materiais, abandonando o seu próprio corpo e a sua mente. Aquele que não está perturbado pelas 3 misérias materiais causadas pelo próprio corpo e pela mente, causada por outros e também causada pelos semideuses, né, ou pela natureza, podem permanecer então livres, né, de qualquer anseio por satisfação material ou dos sentidos materiais. Aquele que está livre de apegos, da ira e também do medo, ele sim pode ser chamado de um sábio ou um santo que tem a mente fixa. Ou seja,
tanto na felicidade quanto na tristeza, em qualquer circunstância, sobre medo, sobre ameaças. O sábio, o santo, é aquele que sempre se mantém equilibrado e não sofre com nenhum tipo de influência, tanto positiva quanto negativa do ambiente externo. Aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele ilumina dizendo, quando esse sábio ele é confrontado por essas misérias, ele simplesmente pensa: tudo isso veio até mim pelas minhas próprias ações passadas. Eu preciso sofrer com elas. Sabendo disso, ele então simplesmente não julga essas situações e as compreende como sendo misérias oriundas de reações passadas. E ele fala disso abertamente com as pessoas, sem nenhum tipo de duplicidade. E quando ele, por exemplo, sofre qualquer tipo de agitação, mesmo na presença dessas misérias, ele vai simplesmente observar essa agitação, não vai se identificar com ela e vai deixá-la passar da mesma forma que ela veio, como ondas que crescem no oceano e depois se dissolvem ali mesmo. Então, ele é uma pessoa que é vitaraga, ou seja, desapegado da felicidade. E ele é também vitabhaya, ou seja, ele não tem medo de nenhuma entidade viva ou de nenhuma circunstância que possa afligi-lo. E ele é vitakroda, ele é livre da ira, da raiva, mesmo quando pessoas atacam ele ou o insultam, né, ou o provocam. Isso é muito importante. A raiva, a gente vai ver um pouco mais adiante, como ela é a porta de entrada, né, para a destruição de toda a sua prática espiritual. No momento em que você expressa ira e raiva, você simplesmente perde todo o mérito, não todo, mas boa parte do mérito espiritual que você conquistou. Tá? Então é muito importante observar esses rompantes de raiva. Eles fazem com que você perca energia positiva, energia espiritual. Todo o seu sukriti, o seu mérito espiritual, ele se esvai através dessa ira. Então a gente precisa controlar, né, de maneira muito, vamos dizer assim, restrita, né, a nossa ira. Verso 57. Aquele que está sempre desprovido de afetos mundanos e que não se regozija na prosperidade nem no desespero das adversidades é conhecido como uma pessoa que tem a inteligência fixa. Então, mais um exemplo que Krishna dá. Aquele que não vai se orgulhar de qualquer mérito, de qualquer premiação, e aquele que não vai se desesperar com qualquer adversidade, porque simplesmente ele sabe que tudo que está acontecendo é porque tem que acontecer e faz parte, né, do avanço espiritual, né? E ele entende que Deus é um grande oceano de amor e que todo esse medo que a gente sente é, na verdade, uma desconexão dessa relação com Deus. Bom, verso 58. Quando essa pessoa consegue recolher todos os seus sentidos dos respectivos objetos de atração, assim como uma tartaruga traz os seus membros para dentro do casco, ela então pode ser chamada de uma pessoa que tem a inteligência fixa. Então, mais um exemplo que Krishna deu. A mente está sempre tentando buscar objetos com os quais ela pode conectar os seus sentidos, porque os sentidos são os tentáculos da mente. Percebam bem vocês, os nossos sentidos eles estão atuando independentes dos nossos desejos. Por quê?
porque eles atuam de acordo com a mente. Eles são praticamente uma entidade separada do nosso próprio eu. Tá? Se você observar bem, os seus sentidos eles não pedem permissão para agir. Eles não esperam que você permita ou que você tenha o desejo de utilizá-los, não. Eles estão o tempo inteiro atuantes. E sob o comando de quem? Da mente. Então a mente ela é uma entidade praticamente independente de você, do seu próprio eu. Então é por isso que nós somos reféns da mente. Então aquele que consegue controlar essa mente e fazer com que os sentidos se desconectem dos objetos de atração desse sentido, ele sim é uma pessoa que tem a inteligência fixa. Porque a inteligência é o que está entre a mente e o que está entre os sentidos, né? Ou seja, através da inteligência que você vai direcionar, né, as suas ações, a sua prática para um caminho específico, objetivo de controle da mente. 59. Aquele que se identifica com o corpo, com o próprio corpo, pode muitas vezes restringir o seu desfrute sensorial, né? Mas o desejo por desfrute permanece. Mas aquele cuja inteligência está fixa em Samadhi, ele reconhece Paramatma e, portanto, o seu desejo pela gratificação de objetos materiais automaticamente cessa. Ou seja, você vê muitas pessoas que conseguem até controlar os sentidos, né, em certas situações. No entanto, o desejo, né, de desfrutar permanece presente. Na próxima oportunidade, ela vai ter que desfrutar, porque não tem jeito. Um desejo que não foi satisfeito, ele não vai te deixar quieto até que ele se satisfaça. Mas aquela pessoa que tem inteligência fixa em Paramatma, ele perde o desejo, né, do desfrute material. Isso que é o mais importante, é acabarmos com o desejo do desfrute. 60. Ó filho de Kunti, os sentidos, quando agitados, podem roubar a mente, né? Ou seja, mesmo de uma pessoa que está se esforçando pela liberação. Então, até mesmo aqueles que são praticantes, né, que são discípulos do processo de aperfeiçoamento, né, ainda assim, se eles não controlaram ainda a mente, a qualquer momento ela vem como, vamos dizer assim, como um ladrão, né, e rouba, né, esse controle, esse autocontrole temporário, né, e te joga novamente naquele desfrute descontrolado dos sentidos e dos objetos dos sentidos. Então, como fazer para evitar, né, que os nossos sentidos fiquem descontrolados, né, soltos, perdidos por aí? Nós precisamos ocupá-los, então, no serviço devocional ao Senhor Supremo. É a única forma que nós temos de controlar os sentidos. Não é lutando contra eles, mas é usando eles para a única função, né, para a qual eles foram criados, que é servir a Deus. É muito importante ter isso em mente. Deus não criou esse mundo à toa. Deus não deu os sentidos para nós à toa. Deus não faz nada em vão, sem sentido, né? Já usando aí o trocadilho. Deus faz tudo com sentido. E esses sentidos, eles são o quê? Eles são a porta de entrada e de acesso ao relacionamento com Deus. Então, o Srimad Bhagavatam, ele dá o exemplo de Ambarish Maharaj, que foi um grande rei e um grande devoto ao mesmo tempo, um grande devoto de Krishna. E é explicado como ele sempre estava ocupando os seus sentidos de alguma forma no serviço de Krishna. Então ele sempre fixava sua mente se lembrando dos pés de lótus de Krishna.
ele ocupava a sua língua descrevendo, né, glorificando o nome, a forma, as qualidades e os passatempos de Krishna. E ele ocupava a sua audição ouvindo também sobre os passatempos de Krishna. Ele ocupava os seus olhos, a sua visão, vendo a belíssima forma da deidade de Krishna esculpida, né, no mármore. E assim ele também ocupava o seu tato, né, fazendo diferentes serviços, né, limpando o templo, né, preparando alimentos, né, tocando instrumentos, né, e fazendo qualquer outro tipo de serviço manual relacionado, né, ao Senhor Supremo. O seu olfato estava sempre ocupado em sentir o doce perfume do incenso oferecido para Krishna, ou então da folha de tulasi misturada com pasta de sândalo que foi colocada nos pés da deidade de Krishna. E através do seu corpo, ele usava a sua energia para caminhar ao redor do templo de Krishna, fazendo o que a gente chama de parikrama, né? Que é caminhar 4 vezes ao redor do templo, que também gera uma série de benefícios espirituais. Né? E ele também oferecia suas reverências prostradas no chão, ou seja, em sinal de total rendição ao Senhor Supremo. Então, assim, Ambarish Maharaj é o exemplo de um devoto, do que nós devemos fazer, de como utilizar os nossos sentidos. E só assim é que os sentidos ficarão controlados, quando eles estiverem sendo usados para a função original para a qual eles foram, na verdade, destinados ou criados, que é nos relacionarmos com o Senhor Supremo. Ok? Então, nosso tempo terminou. A gente vai encerrar e continuamos amanhã com mais uma leitura do Bhagavad Gita. Que todos estejam em paz e tenham um excelente dia. Hare Krishna.